O espaço foi invadido com um grande aparato policial e que estava a mandar todo mundo sair, não se faziam apresentar de qualquer tipo de documentação, alegando apenas ordens superiores da zona econômica na pessoa do PCA Manuel Pedro. A zona econômica fez alargamento dos seus limites e com este alargamento o nosso espaço passou a fazer parte da zona econômica e sendo parte da zona econômica, a atividade que nós lá desenvolvemos não se enquadra naquilo que é a visão da zona econômica. Dizer eles, porque isso parece-me ser uma obra mesmo do PCA Manuel Pedro, que quer o espaço para ele. De forma ilegal? De forma ilegal. E para encobrir-se da lei e aumentar ou alargar os limites da zona econômica e incluir terrenos de terceiros dentro da zona econômica. Ok. Para depois vir por trás alegar que é dele e vocês que compram o espaço é da zona econômica, se queres ficar aqui tens que pagar os tais 4 milhões de dólares e tens 10 dias para responder. Mas agora vejamos. Após receber essa carta, o seu PCA Manuel Pedro manda-nos uma carta a dizer que passou o nosso espaço para uma outra entidade comercial e deu-nos 7 dias para sairmos do espaço. Civilizados. Quantas pessoas empregadas nesse momento? Estamos a falar de mais de 300 pessoas. Porque 300, nós temos 300 famílias mais desgraçadas ainda. Essa gente toda que trabalhava aí de forma humilde, sem arranjar problemas com ninguém, agora está na rua da desgraça. Ok, tá claro. E tens aí todos os documentos, né? Estão a passar em forma de takes. Certo, eu tenho um documento, inclusive tem um documento que gostava de apresentar. E foram também com alguns polícias e entraram no escritório, aí a intimidade, mas nós tranquilos, recebemos, falamos. E quando o comandante Domingos chegou lá, porque ele é que estava basicamente a liderar aquilo, em conjunto com o chefe da brigada da fiscalização alocada à zona econômica. Eu expliquei e falei também da carta dos 7 dias. O próprio comandante disse: como é que vos deram uma carta para sair 7 dias? Isso tem que ter um mandato, não pode ser só ser uma carta. Eu disse: pois. E acontece que esse mesmo comandante é o que agora está lá a invadir o espaço. E alega que é por ordens superiores, ou seja, a invadir o vosso espaço. Certo, por ordens superiores. Primeiro começou por dizer que desconhecia aquela carta. E eu não estava sozinho, tinha testemunhas, pessoas idôneas comigo, ele também tinha testemunhas a desconhecer aquela carta. E eu disse: como não? Está aqui. Ele lá disse: está assinada por mim, está aqui a carta. Ele leu, né, e disse: não é bem isso que queríamos dizer. Como assim não é bem isso que queriam dizer, se está aí bem explícito? Ele aí tenta justificar, dá curvas, depois diz: esqueçamos essa carta, vamos voltar para a primeira carta. Que é a carta que ele nos convida a comprar o nosso espaço. Nós ficamos assim: esse senhor não está a ser sério. E depois vê-se mesmo a indisparidade por parte da polícia a dizer: não acabou, saiam daqui. Não apareceram com nenhum documento? A polícia não apareceu com nenhum documento? Nada. Usaram mesmo uma força? Até não vou dizer força, foram intimidando as pessoas. O espaço agora está sob a posse de quem? O espaço nesse exato momento está sob a posse da zona econômica. Eles inclusive colocaram lá um contentor. Não sei porquê. Um caminhão da zona econômica foi para lá e deixou um contentor. Eles usaram da força? Obviamente. Mas o que é que você pretende agora? Eu simplesmente pretendo que... Bem, existem regras e leis no país. Né? Acima de tudo existe a Constituição. E depois existem outras leis. E essas leis estabelecem como é que esse tipo de coisas devem ser resolvidas. Então, deve-se exigir responsabilidade ao senhor Manuel Pedro. Não é? Se ele quer o espaço,
Ele que faça isso dentro da lei. Já abri. Rádio 20 é líder em audiência na net. Ouvintes, audiência, boa tarde. Bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20. Terça-feira, 16, ou seja, 16 horas e 8 minutos, após o dia 23 de abril de 2024. Então, hoje estamos aqui em estúdios, na rádio, porque propomos-nos a ouvir uma denúncia, é verdade. Nós temos aqui uma entrevista denúncia e desta feita estamos com o senhor Canija da Silva, proprietário do Parque Monua em Viana. Tá? Então, eles estão aí a sofrer invasões no seu espaço e ele vai aqui explicar-nos o que acontece de concreto e por que motivo está aqui conosco na Rádio 20 e que injustiça está a passar neste momento. Canija da Silva, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui. Boa tarde, prazer é todo meu e obrigado pela recepção. Ok, muito bom. Canija, o que é que está a acontecer consigo, com o seu espaço? O Parque da Monua. Bem, o que está a acontecer com o espaço Parque da Monua é o seguinte. Quinta-feira, a última, por volta das 5 ou 6 da manhã, recebi um telefonema de um dos meus colegas a dizer que o espaço foi invadido com um grande aparato policial e que estavam a mandar todo mundo sair, não se faziam apresentar de qualquer tipo de documentação, alegando apenas ordens superiores da zona econômica na pessoa do PCA Manuel Pedro. Então logo recebi a chamada, liguei para o advogado para ir até comigo e dirigi-me ao local. Posto no local, deparei-me com aquele aparato. Até parecia que nós somos um grupo criminoso, porque lá tinha URP, Polícia Nacional, tinha a Polícia da Zona Econômica, ou a Polícia Feita da Zona Econômica, tinha PM, mas a PM não entrou, ficou fora, por acaso, estava lá nos arredores. E dirigi-me aos responsáveis daquela ação, que era o comandante Domingos, que é o comandante afeto a uma unidade policial que se encontra na zona econômica, e o chefe da fiscalização do município de Viana também afeta a zona econômica, Sr. Abílio. E perguntei o que é que se passava. E eles disseram que tem que se dirigir à zona econômica. Eu perguntei, não há nenhum documento, nada. Zona econômica. Havia lá também pessoal da zona econômica, só zona econômica. Eu disse... Vocês têm alguma relação com a zona econômica? O teu espaço tem alguma relação com a zona econômica? Não. Então por que é que tinhas que ir para a zona econômica? É por isso que eu também estava solicitando uma documentação. E vamos também já lá chegar, né? Porque eu estou a começar um pouco do fim, ou do mais agravante. Ok, fica à vontade. Para depois ir explorando os outros pontos. Exato. Pronto, foi aquilo, zona econômica. Então, eu também não iria me deslocar sem que o meu advogado chegasse. Eu estava a pedir que deixassem pelo menos as pessoas entrar. Podiam não exercer atividade, mas que esperassem lá dentro. Não entra ninguém. Ok, lá o advogado chega e faz a mesma questão. A ordem. Qual é a ordem de trabalho? Está onde? Documento? Nada. E depois ficava empurra. Não, já falei ao senhor que é para a zona econômica. Ia. E vinha outra pessoa. A documentação que permite vocês estarem aqui, a mesma coisa, um empurra o outro. Lá pegamos, nos deslocamos até a zona econômica. E no momento fomos atendidos pelo diretor do gabinete jurídico. E ele disse-nos que não nos podia receber porque o administrador estava ocupado. E nós ficamos, então fazem esse aparato todo, chegamos aqui e não nos podem receber. Ok, fomos. Lá o advogado fez os seus contactos. Depois de umas horas voltamos para a zona econômica e sentamos-nos com então o administrador para entender o que estava acontecendo. O louro jurídico. E basicamente o que ele explicou
foi algo que já tem sido debatido com a zona econômica, que é a zona econômica fez alargamento dos seus limites e com este alargamento o nosso espaço passou a fazer parte da zona econômica e sendo parte da zona econômica a atividade que nós lá desenvolvemos não se enquadra naquilo que é a visão da zona econômica. Ok, qual é a atividade que vocês desenvolvem lá? Nós fazemos transporte de passageiros e cargas, maioritariamente. Ok. E temos outros serviços que auxiliam esse serviço, porque os passageiros passam lá o dia, têm que comer. Então temos lá algumas senhoras que têm umas barracas e temos também um restaurante. De salientar que as senhoras que têm as barracas foram aceitos no espaço porque elas vendiam do outro lado da estrada na rua. Já houve muitas questões de incidentes, os clientes atravessavam para às vezes ir comprar porque elas vendem a um preço mais acessível. Então, depois de ter havido um incidente, houve lá uma conversa na altura ainda era o município de Viana que cuidava daquilo tudo, ou a polícia. Então nós recebemos as senhoras para dentro do parque, que é para evitar aquelas situações. E de lá para cá foi assim que nós mantivemos a operar. E durante a conversa com o administrador da zona econômica, como é que chegaste? Conversaram com o mesmo? A que conclusão chegaram? A conclusão que nós chegamos foi que ele falou assim claramente: vocês não podem exercer essa atividade porque o espaço nos pertence e a atividade não é digna de estar aqui. Tá bem. Mas a atividade não é digna de estar num sítio, tudo bem. Então que o espaço continue conosco, vamos fazer uma outra coisa ou vamos sair daí agora. O espaço, eles querem apenas que vocês deixem de exercer aquela atividade que vocês exercem ou querem um espaço para eles, só para nós entendermos? Eu acredito que eles querem um espaço, até não vou dizer eles, porque isso parece-me ser uma obra mesmo do PCA, Manuel Pedro, que quer o espaço para ele. De forma ilegal? De forma ilegal. E depois quando tocamos na atividade, quem for aí naquela via, vai ver que logo após o nosso terreno tem um casino. Um casino. Está a perceber? Certo. E não sei o que é que o casino produz. Nós, pelo menos, inclusive transportamos coisas que são fabricadas na zona econômica. Nós, pelo menos, apoiamos a indústria de que forma? Quase tudo o que está no leste, em termos de maquinaria e etc. Se há uma avaria, as peças passam por lá. Porque não vai encontrar quem consiga pôr qualquer coisa lá em 12 horas como nós. Qualquer dia, se me dá agora qualquer coisa, em 12 horas nós colocamos lá. Estás a perceber? Então, a indústria funciona dentro de uma cadeia de valor, e é bom entender isso. E essa cadeia começa da exploração até o produto final. E nesse processo todo existe uma coisa que é logística. Porque de nada adianta ter uma zona econômica com 1000 fábricas e não ter quem faz o transporte de ponto A a ponto B. Exatamente. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso há mais de 25 anos. Você nunca parou e pensou, se calhar é uma forma deles meterem uma empresa que sirva para eles, ligada diretamente para eles no espaço em que você estava? Boa questão. Acontece que nesse barulho todo, nesse zum todo, foi-se visto a presença de veículos topo de gama com vidros fumados, baixavam-se os vidros, né? E com os telefones aí a filmarem, a fazerem fotos, e lá dentro via-se chineses. Os meus colegas muitas das vezes ligavam a dizer, olha, está-se a passar isso, aquilo. Epá, nós sempre, tá bom, que tirem foto, façam o que quiserem. Às vezes faziam questões sobre como é que era, como é que não era, e nós aí começamos a juntar as coisas. Apanhando novamente a conversa que tivemos com
Com o administrador da zona econômica. Nós recordamos que esse debate com a zona econômica começou já o ano passado. A primeira vez nós recebemos a visita da zona econômica. Foi um técnico dos serviços de segurança, acompanhado de 2 agentes policiais, para deixar uma notificação. Esse técnico já chegou de forma tendenciosa e arrogante. Inclusive disse naquele dia que nós tínhamos até às 11 horas para abandonar tudo. Aquilo criou assim um espaço vosso. Um tumultozito. Certo, um espaço nosso, com funcionários lá dentro a funcionarem. Okay. Criou um tumultozito. Eu quando chego encontro já a mensagem. Depois de alguns minutos aparece o responsável da segurança da zona econômica com um outro oficial e nós expusemos o nosso descontentamento sobre a atitude do colega e recebemos o senhor, recebemos a notificação e no dia nós nos deslocamos até a zona econômica para falarmos então com o PCA Manuel Pedro. E nesta reunião, o que ele queria? Ele queria que nós apresentássemos o documento do espaço e tudo mais. E alegando essa história da expansão dos limites da zona econômica. Agora veja como é que é estranho. Como é que ele faz o alargamento da zona econômica sem antes solicitar-nos os documentos do espaço? Exatamente. Não faz sentido nenhum. E depois, como é que esse alargamento é feito? Foi algo acordado com o conselho todo de administração? Não deveria isso incluir o município e a província, uma vez que são vários interesses que estão aí? Não é? O município e a província estão aí para olhar para o interesse de todos. A zona econômica, obviamente, que vai estar aí para olhar para os seus interesses. Exato. E principalmente o PCA, na pessoa de Manuel Pedro, né? Se tiver fazer o que bem entender dos limites da zona econômica, não sabe onde é que vamos parar. E vocês, a informação que tenho, não sei se é verdade, vocês abandonaram o espaço, saíram mesmo? Não. Nós não abandonamos o espaço propriamente. Por que acontece? Dentro disso tudo, depois dessa reunião, nós saímos de lá e fizemos chegar toda a documentação. E eles mandam-nos uma carta a dizer que temos que comprar o nosso espaço. Eu até estava a pensar que fossem 3 milhões de dólares, mas depois voltei a ver a 4 milhões de dólares. A dar 10 dias para nós respondermos aquela carta. Já só ver se eu entendi. Um espaço que é vosso, eles estão a vos vender. Agora vê, o senhor PCA da zona econômica, nas vestes de PCA, ou melhor, usou as vestes de PCA da zona econômica para encobrir-se da lei. E aumentar ou alargar os limites da zona econômica. E incluir terrenos de terceiros dentro da zona econômica. Ok. Para depois vir por trás, alegar que é dele, vocês que compram o espaço. É da zona econômica, se queres ficar aqui, tens que pagar os tais 4 milhões de dólares e tens 10 dias para responder. Mas agora vejamos. 1999 o país estava em guerra. Que foi a altura em que se teve o documento de atribuição do espaço. Esse processo começou em 97, que foi o ano em que se fez a carta a solicitar o espaço. Estamos a perceber. A zona econômica aparece em 2009. E todo mundo sabe. Ou seja, já tinha o espaço bem legalizado? Já não está completamente legalizado, porque não se obteve o direito de superfície. Okay. Mas o espaço está vedado na sua plenitude e tem tido uma atividade a ser exercida. Já tivemos várias crises, várias empresas já fecharam, nós sempre continuamos. Vê o Covid, vê isso, vê aquilo, sempre continuamos. Então, e começamos num período muito difícil. Na altura em que começamos, Luanda a Lunda, a pessoa fazia mais do que um mês de estrada. Hoje em dia já são por aí 12 horas de estrada. Então, tem essas componentes todas.
Prontos. Depois de recebermos essa carta deles, a dar os 10 dias para pagarmos lá o valor em que ele queria que nós comprássemos o nosso terreno, nós... Já passaram os 10 dias? Não, isso que eu estou a contar, ou a dizer, isso aconteceu tudo ano passado. Ah, tudo ano passado. Certo, isso são coisas do ano passado. Ok. E nós saímos, vimos aquela carta, respondemos que aquilo não fazia sentido nenhum. O advogado respondeu, né? Dentro dos termos jurídicos e tudo mais, que aquilo era um equívoco e não fazia sentido nenhum. Após receber essa carta, o senhor PCA, Manuel Pedro, manda-nos uma carta a dizer que passou o nosso espaço para uma outra entidade comercial. Ok. E deu-nos 7 dias para sairmos do espaço. Ok. Nós aí marcamos uma reunião com o senhor Manuel Pedro para saber o que é que se passava. Fomos lá no dia e abordamos com o senhor com relação àquela carta. Ele primeiro começou por dizer que desconhecia aquela carta. E eu não estava sozinho, tinha testemunhas, pessoas idôneas comigo, ele também tinha testemunhas a desconhecer aquela carta. E eu disse, como não? Está aqui. Ele lá disse, está assinada por mim, tá aqui a carta. Ele leu, né, e disse, não é bem isso que queríamos dizer. Como assim não é bem isso que queriam dizer, se está aí bem explícito? Ele aí tenta justificar, dá curvas, depois diz, esqueçamos essa carta, vamos voltar para a primeira carta. Ok. Que é a carta que ele nos convida a comprar o nosso espaço. Ok. Nós ficamos assim, esse senhor não está a ser sério. E basicamente a reunião ficou por aí. Eles disseram que depois iam mandar e pronto. De lá para cá houve um silêncio. O que é que ele faz? Aciona a zona econômica. Tem instalada uma brigada da fiscalização do município de Viana. Ela aciona essa brigada para ir lá para o nosso espaço. Isso ainda ano passado? Já Isso já esse ano. Esse ano, essas últimas semanas? Certo, esses últimos meses. Ok. Acho que foi... Não lembro agora do... Pronto, tudo bem. Acionou a brigada foi ao vosso espaço? A brigada vai ao nosso espaço. A brigada pede a documentação, que é aquela história que eu já disse, que nós dissemos que já havíamos mandado a documentação e tudo mais. E foram também com alguns polícias e entraram no escritório, aí a intimidade, mas nós tranquilos, recebemos, falamos. E quando o comandante Domingos chegou lá, porque ele estava basicamente a liderar aquilo. Sim. Em conjunto com o chefe da brigada da fiscalização alocada à zona econômica. Eu expliquei e falei também da carta dos 7 dias. O próprio comandante disse, como é que vos deram uma carta para sair 7 dias? Isso tem que ter um mandato, não pode ser só ser uma carta. Eu disse, pois. E acontece que esse mesmo comandante é o que agora está lá a invadir o espaço. E alega que é por ordens superiores, ou seja... A invadir o vosso espaço? Certo, por ordens superiores. Ok. Da zona econômica. Ok. Ou seja, ele está lá a mando da zona econômica. Ok. Mas eu sei que ele tem noção, porque ele já me falou no passado, que para uma ação daquelas exigia um mandato, um documento que desse alguma... Se calhar o mesmo comandante aproveitou-se também da situação, ou está a ser usado para... Eu acredito que sim. Naturalmente que vai ter algum benefício sobre isso. Não sei. O que eu quero entender é o seguinte, o que é que está acontecendo nesses últimos dias? O que é que te traz aqui nesses últimos dias? O que é que aconteceu de novo? O que é que você veio reclamar ou denunciar? O que é que você quer? O que aconteceu foi mesmo isso. A polícia esteve lá... supostamente, não é supostamente, a polícia esteve lá a mando da zona econômica, porque eles alegam que são ordens superiores. E foi acionado um grupo de trabalho com várias outras entidades, a ANIESA, SIC, por aí afora.
A ANESA, de facto, é a única entidade que levou o processo de forma transparente. Ok. Fez o que tem que fazer. Nós, por acaso, tínhamos um problema com o nosso alvará por causa do endereço. Disseram o que tem que fazer. Passar a multa. Já está-se a resolver isso. Mas agora, as outras entidades é meio estranho. É meio duvidoso. O espaço agora está sob a posse de quem? O espaço, nesse exato momento, está sob a posse da zona econômica. Eles, inclusive, colocaram lá um contentor. Não sei porquê. Ok. Um caminhão da zona econômica foi para lá e deixou um contentor. Eles usaram da força? Obviamente. E qual é o teu recurso para contrapor essa situação? Bem, o meu recurso, o advogado já está trabalhando no sentido, né? Tá a recorrer aos órgãos de direito para que se resolva isso. E dado o aparato todo, eu fiquei sem muita escolha. A não ser mesmo recorrer à comunicação social, não que eu quisesse, mas não tinha outra escolha. Não havia outra escolha. Sim, eles deram-te duas condições, ou você paga o valor, assim, uma única condição, ou pagas ou sais, né? Certo. Pronto, e isso aí não podia ser porque você é o proprietário indiretamente do espaço. ele só deu uma condição, ou sais ou sais. Ou sais, né? Tá Mas também disse para pagar. Mas aquilo Mas era claro um sai. que não pagavas uma coisa que é sua, né? Mas o que é que você pretende agora? Eu simplesmente pretendo que... Bem, existem regras e leis no país. Né? Acima de tudo existe a Constituição. E depois existem outras leis. E essas leis estabelecem como é que esse tipo de coisas devem ser resolvidas. Ok. Então, deve-se exigir responsabilidade ao Sr. Manuel Pedro. Não é? Se ele quer o espaço, ele que faça isso dentro da lei. Já abriste um processo? O advogado está trabalhando nisso. Ok. Eu não vou comentar muito, né? Porque é o trabalho dele falar sobre o processo, mas ele está trabalhando nisso. Vocês não estão a exercer a vossa atividade? De momento não estamos a exercer a nossa atividade. Está todo mundo na rua. Prejudicando tudo? Prejudicando todos e tudo. Todo mundo na rua. Ok. Voltaste a conversar com o PCA Jorge, né? Manuel Pedro. Manuel Pedro. Voltaste a conversar com Manuel Pedro esses dias, procurar saber o que é que aconteceu de concreto. Não voltaste a conversar? Se conversaram, não deu uma resposta plausível? Bem, assim, a partir do momento que ele manda para lá todo aparato policial, ele elimina qualquer possibilidade de conversa. Ok. Porque nós antes, estávamos aí num debate, mas estava tudo dentro do nosso ciclo. Tá vendo? Tudo aí por dentro, eles dizem que é deles, nós dissemos que é nosso. O vosso material de trabalho foram vocês quem tiraram ou foi a polícia quem tirou? Eles mandaram as pessoas tirarem. Mandaram as pessoas tirarem. Mas nós não tiramos o nosso material de escritório, algumas viaturas, não tiramos, deixamos o mesmo lá. Mas o resto eles mandaram as pessoas tirarem. E depois via-se mesmo a indisparidade por parte da polícia a dizer não acabou, saiam daqui. Não apareceram com nenhum documento? A polícia não apareceu com nenhum documento? Nada. Usaram mesmo uma força? Até não vou dizer força. Foram intimidando as pessoas. Porque em um momento nenhum houve assim um choque. Okay. Né? Mas foi assim muito intimidatório. Abuso de poder. Abuso de poder, é isso. Aquele abuso mesmo de poder. Por vezes querer provocar aquele choque, mas nós conseguimos manter sempre tudo controlado até hoje porque somos civilizados. Quantas pessoas empregadas nesse momento? Estamos a falar de mais de 300 pessoas. Porque 300, nós temos 300 famílias mais desgraçadas ainda. Essa gente toda que trabalhava aí de forma humilde, sem arranjar problemas com ninguém, agora está na rua da desgraça. Ok, tá claro. E tens aí todos os documentos, né? Estão a passar
em forma de takes. Certo. Eu tenho um documento, inclusive tem um documento que gostava de apresentar, que é o projeto que nós temos para o espaço. Bem, conforme podem ver, o que nós prevemos para esse espaço é a construção ou a implementação de um pequeno polo com multisserviços e multi-indústrias. Qual é a dimensão do espaço? O espaço tem 3 hectares. Ok. De salientar que eram 15, mas já perdemos. E temos mais outro espaço que também já perdemos porque não se vedou, não se fez nada. A antiga administração na altura ainda disse: esse espaço que vocês nunca fizeram nada, podem esquecer, escrevam uma carta para serem indemnizados, mas esqueçam-se. Mas agora, essa que vocês têm vedado e têm atividade, nós também não podemos simplesmente chegar e tirar. Ninguém pode chegar e tirar. Na altura falei com, acho que o Dr. Rui, foi o diretor administrador. É isso, pronto. Conforme eu estava a explicar aqui o projeto... Temos mais um minuto. Temos mais um minuto. Certo, o projeto engloba indústrias também, engloba os serviços que temos, e de dizer que mesmo a componente industrial é algo que nós já começamos a desenvolver. Nós trabalhamos também com aviários e produção de ração, e para aqui prevemos a construção de fábricas para fazer sacos de rávia e caixas para cartões de ovo. Isso para interligarmos tanto e baixarmos os nossos custos aí da fábrica de ração e de aviário, e também para interligamos aqui com o serviço à componente industrial. Isso está a ser desenvolvido por jovens, eu e mais 12 engenheiros. Estamos aí a desenvolver esse projeto, tudo com capital nosso, que vamos poupando daqui e dali, vamos investindo. Isso. E basicamente ao fecharem essas portas todas, também estão a fechar projetos que nós temos e que estão a ser implementados e podem ser comprovados, conforme vê aqui essa foto do aviário, essa é a foto da fábrica de ração, que nós já temos bem avançadas, bem desenvolvidas e estão diretamente interligadas com aqui o que nós queremos para o Parque da Monua, não é? Ok. O Parque da Monua que está a ser invadido. Que está a ser invadido. Canija da Silva, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui, espero que a situação seja resolvida da melhor forma possível. Do nosso lado está tudo dito, queres deixar, tem alguma outra informação que queres deixar que não falaste? Bem, do meu lado também está tudo, é tudo. Eu sei a dizer ao seu Manuel Pedro, se de facto ficar com espaço, eu quero lhe lembrar que muitos dos funcionários das indústrias da Zé passam pelo nosso espaço, porque pulam um muro, por ser mais próximo, porque da entrada da Zé até as suas fábricas é uma grande distância. Compra 2 viaturas e monta um sistema de transporte interno para ajudar também o pessoal que trabalha aí, pensar um pouco mesmo em desenvolver a Zé e nas pessoas que lá trabalham, e não só em si. E qualquer alegação sobre o nosso espaço, criminalidade ou coisas do gênero, é tudo mentira, porque nós também sofremos com a criminalidade, porque a criminalidade é mal para os negócios em todo lado, até para nós. Então nós temos lá os nossos guardas, e nós não temos nada a ver com qualquer outra questão dentro da Zé, nada. Muito pelo contrário, são os trabalhadores deles que estragam a vedação que nós colocamos para pularem o muro para chegar até o espaço, e é mais ou menos isso. E que seja feita justiça sobre isso. Exatamente, está certo. Quer deixar algum contacto? Não quero. Não, né? Tudo bem. Obrigado. Tá alinhado. Obrigado pela vossa presença e audiência, tá? Muito gosto de tê-lo do outro lado. Foi a conversa aqui com Canija da Silva, proprietário do Parque da Monua em Viana. E você ouviu toda a história aqui, envolvendo a zona econômica. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no áudio, no microfone. Boa tarde.